Hey! Fala amigos do meu canal, aqui quem vos fala é o Malquias do canal Malqui Vídeos. Eu estou aqui no Shopping Rio Mar em uma exposição que começou dia 18 de junho e vai até o dia 1 de agosto de 2026. Eu estou nos Gigantes do Gelo, gente, Gigantes do Gelo da era histórica, tempo dos mamutes, depois dos dinossauros. Vamos ver aqui como é lá dentro, né? Como é que faz para entrar? Você se cadastra no site, no aplicativo do Shopping Rio Mar aqui em Recife. Em seguida você adquire seu ingresso com a entrada totalmente grátis. Olha aqui o meu ingresso aqui, vou lhe mostrar aqui. Tá aqui, ó, você no seu celular, agenda, tá entendendo? O dia do seu ingresso, eu mesmo agendei para agora, cheguei agora, são que horas? São 8 horas e 2 minutos do dia 28 de julho de 2026, terça-feira, tá? E aqui tá, terça-feira. Já agendei a entrada, mostra o QR Code, tá? Se você não sabe fazer, a moça vai aqui, ó, faz o seu agendamento, trabalha no Shopping Rio Mar, certo? As meninas estão aqui. Aí você vem, apresenta o seu ingresso aqui de entrada 28. Aí como é que é? Só pode entrar já, né? Ah, ela lê o QR Code aqui, em seguida você já pode entrar na exposição, certo, gente? Vamos ver aqui como é a história de cada um. Prometo que antes de 30 minutos dou uma conclusão para explicar a vocês como é. Então, estamos de frente agora aqui de um mamute gigante. Um mamute. Vamos ver, é um alce gigante, né? O mamute é aquele ali, desculpa gente, o mamute é esse aqui, tem até um esquelético dele lá embaixo. Vamos ver aqui como eram os mamutes gigantes. O alce gigante que diga, parece um veado, né? Os veados, né, são descendentes deles, né? Era irlandês. Vamos ler aqui um pouquinho como era. Dá nem para ler, mas eu vou ler para vocês um pouquinho. Foi cervídeo de grande porte que viveu na Eurásia durante o Pleistoceno, com fósseis descobertos desde a Irlanda até a Sibéria, na Rússia. Curiosamente, ele é mais próximo dos cervos do que dos alces modernos. O alce gigante impressiona pelo tamanho de sua galhada, os chifres, né, cuja extensão atingia impressionantes 4 metros de uma ponta até a outra. O peso dele, gente, era 40 quilos, inclusive esse é o maior tamanho de galhada entre todos os cervídeos. Ele é apenas um pouco maior do que o atual alce do Alasca, mas ainda assim não é o maior cervídeo da história. Esse título vai para o extinto Servalces, conhecido como alce cervo, que também possuía galhadas enormes e ultrapassava os 750 quilos. Deu para ler e entender um pouquinho, aí a figura, a foto deles, esses alces irlandês. Olha olhando para mim, olha eu olhando para ele. Ai, gente, maior que um búfalo, que um boi, gigante, gigante, gigante mesmo. As galhadas aqui, que são os chifres deles, né? Peguei ele um pouquinho de lado. Aí vamos comparar aqui o tamanho dele com o tamanho do mamute, né? Daqui a pouco vamos ver a história desse leão. Aí, gente. Assombroso, né? Vou pegar os olhos dele aqui, ó. Olha os olhão dele, olha, olha, olha. Eita! Agora eu estou aqui de frente ao mamute. Agora sim o mamute. Olha a pelagem dele, o pelo. Acho que antigamente os homens das cavernas matavam eles para pegar essa pele para fazer de casaco, né? Porque é do Polo Norte. Olha o tamanho do chifre desse filhote de mamute. Maior que o chifre do pai ou da mãe deles ali. Aqui tem um chifre também.
Vamos conhecer um pouquinho da história desse mamute, né? Olha os olhos dele, gente. Olha aqui. Vamos pegar os olhos dele de perto. Totalmente tamanho real, gente. Formato real de como era naquela época. Como se tivesse trazido pra cá, né? Olha o tamanhão dele, gente. Esse é o tamanho do pai ou mãe. Olha, eles piscam os olhos, viu? Parece que ele tá olhando pra mim aqui, ó. Olha só. Aí pisca o olho, abre. Muito interessante e bastante fascinante, viu? Vamos aqui saber um pouquinho da história de como era esse mamute gigante. Vou ler aqui. Vamos ver aqui. Em um minuto acho que eu termino de ler aqui. Vamos lá. Mamute lanoso. Dá um zoom aqui para a gente ler comigo. O mamute lanoso foi a maior espécie de mamute que já existiu e era aproximadamente do tamanho dos elefantes africanos atuais. Mas ele difere dos elefantes por possuir uma extensa camada de pelos amarronzados que o protegiam contra o frio intenso da última glaciação. Eles também tinham orelhas pequenas, uma adaptação para o frio nesses animais, já que uma orelha grande poderia congelar facilmente. Os humanos utilizavam os ossos e presas de mamutes para fazer ferramentas, moradias e até arte, e também os caçavam para se alimentar. O mamute lanoso foi a última espécie de mamute a ser extinta. As mudanças climáticas que causaram o fim da última glaciação, bem como a caça promovida pelos humanos, acabaram com a espécie nos continentes entre o final do Pleistoceno e o início do Holoceno. Acredita-se que as últimas populações de mamute lanoso viveram na ilha Wrangel há cerca de 4.000 anos atrás. Aí está o nome científico dele aqui, certo? O peso dele era 6 toneladas, tamanho 3 metros de altura por 3,5 metros de comprimento. Dieta deles era herbívora. O período em que viveu eles foi no ano de 400.000 a 4.000 anos atrás. É isso aí. Eles bradavam igual elefantes. Ele aqui de frente para mim. Magnífico, muito belo ver essa imagem deles. Olha os pés dele, a pata. Pata gigantesca, viu? Eita, aqui eu tô vendo um castor. É um castor mesmo. Só que ele não tá mexendo os olhinhos não. Ou ele tá olhando pra mim, ou eu olhando pra ele. O povo chama de preá ou dente de sabre, né? Ó, o castor gigante. Ele era herbívoro, utilizava seus dentes para roer vegetações duras como cascas de árvores. Era bom nadador, porém não construía represas. Os atuais castores constroem represas para se protegerem de predadores e o tamanho agigantado do castor gigante o protegia. Foram encontrados fósseis de castor gigante desde a Flórida, no sul dos Estados Unidos, até o norte do Canadá. Pesava 250 quilos, olha, pesado eles, viu, gente? Tinha uma altura de 2,7 metros de comprimento, dieta herbívora, né? Viveram 50.000 anos durante o Pleistoceno da América do Norte.
Castor. Vamos ver aqui esse bichinho aqui, ó. O nome dele não tem um nome assim muito atual, né? Mas o nome dele é um nome científico chamado de Paraceratherium. Os pescoços e membros, né, dos paratecênios são alongados em comparação aos dos rinocerontes. Ele é dos rinocerontes atuais, descendente dos rinocerontes. Os primeiros Paraceratherídeos, como Zúxia, tinham tamanho comparável ao dos rinocerontes atuais, como uma massa corporal de 750 a 1,5 toneladas, enquanto os membros posteriores cresceram, estimados em massa corporal de 17 a possivelmente 20 toneladas, tornando-os maiores mamíferos terrestres que já existiram, embora possivelmente igualados a superados em massa corporal por alguns probacíneos. É aqui, ó. Ele é parecido com uma anta, com um pouco de rinoceronte. Mas é isso aí, o olho dele aqui, gente. Ali tem as tartarugas gigantes. Vamos voltar aqui, a gente vai ver agora os leões. Os leões não, o leão, né? Voltando aqui para ele, para o alce gigante, mamute, leão das cavernas. Olha a bocona desse leão, gente. Vamos conhecer um pouquinho como eram os leões das cavernas. Bem, os leões das cavernas europeu, simplesmente leão das cavernas, era um felino bem gigante, bem grande, sendo aproximadamente 12% maior do que os leões atuais. Os seus fósseis foram encontrados em diversos países da Eurásia. O leão das cavernas conviveu por muito tempo com humanos e provavelmente nos caçou bastante também até há cerca de 13 mil anos atrás, quando foi extinto. Pinturas rupestres indicam que os machos não possuíam jubas ou possuíam jubas bem pequenas, da mesma maneira nos leões modernos. Os leões da caverna machos eram maiores do que as fêmeas. Apesar do tamanho grande, os leões das cavernas europeu tinham um parente próximo maior ainda, o leão das cavernas americano, que era cerca de 25% maior do que os leões modernos. Então tá aqui um leão macho, tá entendendo? Que parece ser uma leoa. É isso aí, tá um pouco azul aqui. Não dá para dar o zoom. Então é isso aí. Seu leão das cavernas. Agora, gente, vamos para o lobo. Parece um lobo-guará, um lobo branco, né? Mas ele é chamado de lobo terrível. Por que será que ele é terrível, gente? Olha as dentaduras desse lobo. Olha as mandíbulas desse lobo terrível. Vamos ler um pouquinho sobre esse lobo. Olha o tamanho da pata dele. Isso é o tamanho real dele, gente.
Então vamos ler um pouquinho sobre esse lobo terrível. Nossa, ele tanto tinha cor branca como também tinha cor preta, gente. Olha, é de dar medo mesmo. Vamos ler aqui como era o lobo terrível. Apesar do nome assustador, era um parente próximo dos lobos modernos, mas pertencia a um gênero diferente, muito mais robustos e musculosos que os lobos atuais. Ele possuía uma mordida poderosa, capaz de esmagar ossos com facilidade, uma adaptação ideal para caçar e consumir grandes presas, como cavalos, bisões e até filhotes de mamute. Fósseis de lobos terríveis foram encontrados em abundância nos famosos poços de Piches de La Brea, na Califórnia, onde muitos animais ficaram presos ao tentar se alimentar de outras criaturas já atoladas. Esses achados reforçam a ideia de que o lobo, o terrível, caçava em matilhas e estratégias que aumentavam sua chance de capturar presas grandes e perigosas. O lobo terrível viveu durante o período Pleistoceno e desapareceu há cerca de 10 mil anos, provavelmente devido às mudanças climáticas do fim da Era do Gelo e ao desaparecimento das grandes espécies herbívoras nas quais dependiam para sobreviver. Seu legado, no entanto, permanece fascinando cientistas e público até hoje, especialmente por sua aparência imponente e papel importante dos antigos ecossistemas da América. Seu nome científico, gente, peso cerca de 55 a 100 quilos ele pesava, 1,5 metros de comprimento, sem contar com a cauda, até 90 centímetros de altura de carnela. Dieta carnívora, então, cerca de 2.050 mil a 10 mil anos atrás, foi o período em que o lobo terrível viveu. Sendo aproximada 12% maior do que os leões. Vamos conhecer mais. Vamos ver aqui a Megatherium. Daqui a pouco vamos ver o rinoceronte lanudo. Megatherium, gente, ele é a espécie de uma preguiça gigante que viveu no período Plioceno até o Pleistoceno. Aproximadamente 20 mil anos nas Américas do Sul e do Norte, era do tamanho de um elefante de porte médio e comia folhas como tal enorme quantidades. Apesar de enormes megatérios, eram criaturas pacíficas e muito predadores. Pleistocênicos deviam atacá-los pela enorme quantidade de carne que eles podiam fornecer e por não serem velozes, evitando o desperdício de energia na perseguição. Pesava 4 toneladas, a altura era 4 metros de altura, quando erguia as patas. Dieta herbívora, viveu nos Pleistocenos Américas do Sul e do Norte. Olha ele abrindo a boca. Aqui é o Dodô. Não existe mais. O Dodô é uma ave enigmática que viveu exclusivamente nas Ilhas Maurícias.
leste de Madagascar, o Oceano Índico. Ele foi extinto recentemente devido à ação humana por navegadores holandeses em 1598, durante o século XVIII. Foi retratado em pinturas, ilustrações e em textos. O último avistamento oficial da ave foi feito em 1662, ou seja, apenas 64 anos após o primeiro avistamento registrado. O mais famoso vestígio de do é uma cabeça do bicho mumificada com tecidos moles preservados que está hoje no Museu de História Natural de Oxford, na Inglaterra. Seu tamanho relativamente grande, o dodô é aparentemente das pombas. Seu parente atual mais próximo é o pombo de Nicobar, que vive nas ilhas Nicobar e em outras ilhas do Indo-Pacífico. Dodô, os fósseis dele. Pesava entre 10 a 14 quilos, tamanho 1 metro de altura. Foram extintos em 1662. Esse aqui, gente, é o boi almiscarado. É um grande herbívoro do Ártico, conhecido por sua pelagem espessa e lanosa e por seu forte comportamento defensivo. Ele habita nas regiões de tundra da América do Norte e da Groenlândia, onde as temperaturas podem cair drasticamente. Os bois adultos geralmente têm cerca de 1,4 metros de altura no ombro e pesam de 200 a 400 quilos. Vivem nas manadas coesas, formam círculos de proteção. Pronto, esse aqui não está extinto, tá? Ele é o boi almiscarado. Olha o olho dele, gente. Tirar foto aí com a vovó. Boi almiscarado. Olha que bonitinho, gente. Será que esse é o dente de sabre? Vamos ver se é. Acertei em cheio. É o dente de sabre, sim, gente. Tigre, dente de sabres. Filhotinho. Brabo, viu? Olha o rugido dele, gente. Vamos saber um pouquinho como é o dente de sabres. Vamos ler a história deles. Olha o grunhido deles, o rugido. Bem, apesar do nome, o tigre-dente de sabres não era um tigre, e sim um outro parente dos felinos atuais, pertencentes ao gênero Smilodon. Ele possuía aproximadamente o mesmo tamanho de leões atuais. O Smilodon tinha dentes de sabre bem desenvolvidos em forma de punhal. Eita! Que eram provavelmente utilizados num ataque certeiro ao pescoço de suas presas, rompendo a traqueia e grandes vasos sanguíneos. A maior das espécies de Smilodon populator é bastante encontrada na América do Sul, inclusive no Brasil. Durante milhares de anos, nossa espécie conviveu com esses animais, e possível, inclusive, que nossas primeiras ferramentas de caças, como as lanças, não servissem apenas para caçar, mas também para nos defender dos outros predadores, como o tigre dentes de sabre. Olha eles aqui. Foto, figura, imagem deles. Aqui é um mamute gigante, o esqueleto.
Bem, gente, aqui não tem um nome atual para eles, é um nome científico chamado de Macrauchenia patagônica. Tinha um corpo semelhante de um camelo, né? Com pernas robustas, pescoço longo e cabeça relativamente pequena. Seus pés, no entanto, assemelhavam-se mais aos de um rinoceronte moderno. Os pezinhos deles aqui. Filhotinho. Descendente de um camelo, né? Semelhante a uma hipótese popular que é Macrauchenia, o nome científico, né? Possuía a tromba, parecia como uma anta eles, né? Também é uma mistura de camelo com anta, com um focinho inflado do antigo antílope saiga, talvez para evitar a entrada de poeiras nas narinas. Então, ó, o narizinho deles é inclinado para baixo, tá vendo? E aqui eles rugem, né? Olha ele olhando para mim, eu olhando para ele. Olha muito para mim não, viu? Vamos ver aquele ali agora, conhecer um pouco. Bem, acho que é parente das hienas, né? Rapaz. As hienas das cavernas. As hienas, gente, das cavernas, conhecido com suas risadas estridentes e comportamento social complexo. A mais famosa delas é a hiena malhada. Essas vivem em grandes grupos chamados ciãs, liderados por uma fêmea dominante. Ao contrário do que muitos pensam, eles não vivem apenas de carniça. São caçadoras habilidosas, capazes de trabalhar em equipe para derrubar presas maiores, como uma das mandíbulas mais fortes do reino animal. São capazes de triturar até ossos, aproveitando praticamente tudo da presa. Sua risada, na verdade, é um tipo de comunicação vocal usada para indicar sua excitação, alerta ou posição social dentro do grupo. Além disso, as hienas possuem uma inteligência social surpreendente comparável de algum primata. Esses animais não apenas sobrevivem em ambientes desafiadores, eles prosperam, mostrando que há muitos mais por trás da fama de vilãs da savana. Feinha, né? Olha que bonitinho, gente. Olha, Miguel, tio Mamal mostrando. O nome desse bichinho aqui é Doninha. Olha a Doninha de verdade. Doninha, essa espécie tem uma ampla distribuição por todos os hemisférios nortes, vivendo em partes da América do Norte, Europa, Ásia, África. São extremamente ágeis e seu corpo alongado, tocas. As doninhas são animais carnívoros que caçam principalmente mamíferos pequenos, até mesmo maiores que elas. Pronto, ainda não está em extinção. Ela pesa 250 quilos, tamanho 26 centímetros de comprimento. Também pequenininha, né? Aqui fizeram elas bem grandinhas, né? Agora vamos ver esse aqui. Deve ser o urso das cavernas, ou é o rinoceronte gigante. Vamos ver direitinho aqui quem são eles.
Bem, pessoal, esses aqui são os rinoceronte lanudo. Esses não existem mais, eles viveram durante a Era do Gelo, 350 mil e 14 mil anos atrás, em regiões frias da Europa e Ásia. Pesava 2 toneladas, quase 3 toneladas, né? Em média 3,8 metros de comprimento, coberto por uma pelagem espessas. Usavam seus longos chifres para retirar a neve e alcançar o pasto. Alimentavam-se de capins e plantas resistentes ao frio e é conhecido por fósseis congelados e pinturas rupestres feitas por humanos pré-históricos. Então aqui, ó, número científico, o nome científico dele é Coelodonte antiquitatis. Peso deles 1.800 a 2.700 quilos. Tamanho deles era de 3 a quase 4 metros de comprimento. A altura no ombro de em torno de 1,5 m a 2 metros. Dieta carnívora, viveu entre 350 mil a 14 mil anos atrás. Os rinoceronte lanudo. Bem, gente, ali está o urso. Esse aqui é o urso das cavernas, viu, gente? Olha ele aqui. Urso das cavernas. Viveu durante o Pleistoceno. Os fósseis dele foram encontrados em países da Ásia e da Europa. Pertence à subfamília Ursinae. Seu parente atual mais próximo é o urso pardo. Tá vendo? Em 2020, uma carcaça dos ursos das cavernas, mumificado, foi encontrada na Rússia. Então esse é o único achado dessa espécie com preservação total dos tecidos moles. E ele é tão impressionante que até o nariz do bicho ainda estava intacto. Posteriormente, um filhote de urso das cavernas, bem preservado, também foi bem encontrado. Então, o nome científico é Ursus espelâneos. O peso dele era 1.000 quilos, tamanho 2 metros, tá? Dieta onívora, mais compostas, tá bom? Viveu entre 2,5 milhões a 24 mil anos atrás. O urso das cavernas, ali deve ser um filhote. A la ursa que é dinheiro, quem não é pirangueiro. Aí que surgiu a música da La Ursa. Bem, gente, fazer um pequeno trecho aqui, certo? De como está sendo, como foi. Vocês que estão assistindo aqui, quiserem prestigiar essa exposição aqui dos gigantes do gelo, é só você aparecer aqui no shopping Rio Mar, tá bom, gente? Ali é a entrada, onde está o bombeiro, e a saída você sai por aqui, tá vendo? Eita, gente, eu falei que só iria ser meia hora, né? Passaram-se 34 minutos. Vocês vêm pra cá e a saída fica aqui. Isso aí. Obrigado, gigantes, mamutes, gigantes do gelo. Venham prestigiar essa obra, certo, gente? Ao sair, olha que coisa linda. Ao você sair, você pode comprar umas lembrancinhas dessa. Vou perguntar quanto é o valor. O valor, amigo, quanto custa? R$55, gente. Essas pelucinhas bem lindas aqui. E os pequenininhos, macaquinho, 25.
Aí, pois é isso, gente. Valeu, obrigado por ter assistido e prestigiado essa pequena exposição aqui dos gigantes do gelo. Eu sou o Malquias, do canal Malqui Vídeos. Vão lá, deixe seu joinha se vocês gostaram, deixe seu comentário e se inscreva no meu canal. Valeu, Malqui Vídeos, obrigado, tchau!